Bem-vindo à nossa série de meditação baseada na carta de 1 Pedro, capítulo 1 e capítulo 2, intitulada 6 Passos para a Santidade. E hoje nós vamos comentar sobre o primeiro passo. Nós queremos ler da Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 13 até o verso 16. Diz assim a Palavra de Deus: portanto, cingindo os vossos lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Esse primeiro passo é o convite para ser santo. Sede santo. Somos convidados a ser santo. Nós encontramos nesse texto de Pedro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, falando sobre alguns passos que nós temos que dar. Nós vemos aqui, no verso 15, falando sobre um convite da Palavra de Deus, dizendo: sede santo. Nós precisamos entender o que é a santidade. Deus é santo. E Ele nos santificou por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O texto diz que nós somos santificados por meio do sacrifício de Cristo. E como Deus é um Deus santo, Ele também requer que os seus seguidores também possam caminhar nesse caminho da santidade. O ser santo significa uma vida de dedicação à Palavra de Deus, uma vida de exemplo, como o exemplo de Cristo. No verso 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ele está dizendo que, como filhos obedientes, ele destaca o ponto de que nós precisamos ser obedientes. E como filhos obedientes, não concordando, não conformando com a vida anterior, com a consciência que tinha, a vida que levava no tempo da nossa ignorância, no tempo em que nós ainda não conhecíamos a Deus, porque faz parte da obediência. O caminho desse convite, desse passo da santidade, faz parte da obediência. Filhos obedientes. Filhos obedientes a Deus. Ele fala da relação de pai também nesse texto. Da obediência. A obediência é melhor do que todas as coisas. A Bíblia diz que a obediência é melhor que qualquer sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência é um sinal de alguém que tem a humildade e quer seguir esses passos. Então, ser santo faz parte desta obediência, o caminho daqueles filhos que são
obediente. Verso 15 fala assim: por que devemos ser santos? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. A razão por que devemos ser santos, precisamos ser santos em toda a nossa maneira de vida, porque Ele é santo. Sede santo é o convite desse passo que nós queremos passar para vocês. Fomos santificados pelo sangue de Jesus. Então, como filho obediente, esse primeiro passo, ele fala desse convite, o convite para ser santo. Sede santo, porque eu também sou santo, é o que ele afirma no verso 16. Portanto, como filhos de Deus, temos um caminho a andar, o caminho da santidade. E como filho de Deus, nós somos convidados pela palavra de Deus para caminhar esse caminho como filhos obedientes. E você também é convidado a caminhar nesse caminho, o caminho da obediência, o caminho que é um desafio para todos nós. Por quê? Porque Deus é santo. Por isso nós também precisamos ser santo, assim como Ele é, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa vida, em todos os nossos atos, em tudo aquilo que vamos fazer, precisamos ser santo. Que Deus nos abençoe. Amém.